Hoje é o Bruno Quintanilha, trabalhador aqui da nossa casa. Boa tarde a todos. É alegria a gente poder estar aqui. O tema hoje era livre, mas a gente escolheu uma passagem do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 25, itens 6 a 8. Olhai os pássaros do céu, o título desse tópico. E como é que a gente escolheu fazer aqui? Nós vamos ler, de fato, o que tem no livro e, na medida em que nós formos lendo aqui, a gente vai comentando, vai conversando, certo? Então é leitura e comentário, interpretação do que a gente estiver lendo. E a gente fez umas projeções ali para poder acompanhar junto. E aí Kardec começa essa... Não sei aqui que lado que fica melhor, porque todo lado tem gente. Kardec começa esse capítulo com uma passagem em que Jesus diz o seguinte: não acumuleis tesouros na terra, onde a ferrugem e os vermes os comem e onde os ladrões os desenterram e roubam. Acumulai tesouros no céu, onde nem a ferrugem nem os vermes os comem. Porquanto, onde está o vosso tesouro, aí está também o vosso coração. Eis porque vos digo, não vos inquieteis por saber onde achareis o que comer para sustento da vossa vida, nem de onde tirareis vestes para cobrir o vosso corpo. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Observai os pássaros do céu. Não semeiam, não ceifam, nada guardam em celeiros, mas vosso Pai Celestial os alimenta. Não sois muito mais do que eles? E qual dentre vós o que pode, com todos os seus esforços, aumentar de um côvado a sua estatura? Por que também vos inquietais pelo vestuário? Observai como crescem os lírios dos campos. Não trabalham, nem fiam. Entretanto, eu vos declaro que nem Salomão, em toda a sua glória, jamais se vestiu como um deles. Ora, se Deus tem o cuidado de vestir dessa maneira a erva dos campos, que existe hoje, e amanhã será lançada na fornalha, quanto maior cuidado não terá em vos vestir, ó homens de pouca fé. Não vos inquieteis, pois, dizendo, que comeremos, ou que beberemos, ou de que nos vestiremos, como fazem os pagãos, que andam à procura de todas essas coisas, porque vosso Pai sabe que tendes necessidade delas. Buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, que todas essas coisas vos serão dadas de acréscimo. Assim, pois, não vos ponhais inquietos pelo dia de amanhã, porquanto o amanhã cuidará de si. A cada dia basta o seu mal. Essa passagem está no Evangelho de Mateus, no capítulo 6, versículos 19 a 21 e 25 a 34. E aí, numa primeira leitura, a primeira coisa que vem à nossa cabeça é: será que Jesus, quando ele diz isso aqui, ele nos está convidando a sermos passivos? Será que Jesus está fazendo uma apologia à inatividade? Será que Jesus está estimulando a gente? Vou sentar no banco da minha casa e vou esperar que tudo aconteça, né? Tudo vai se resolver sozinho. Será que é isso o que Jesus está querendo dizer?
Será? E aí vem um outro questionamento, uma outra pergunta. Jesus, alguma vez, durante todos os seus ensinos, durante toda a sua vida, ele se demonstrou passivo? Ele se demonstrou inativo perante as situações? Não. Se a gente for observar toda a vida dele, nós vamos notar que é um exemplo do contrário, da atividade. Um exemplo de o tempo todo ter a postura. A gente vai ver Jesus sendo enérgico quando ele expulsa, por exemplo, os mercadores do templo que estavam usando a religião para ganhar dinheiro. A gente vai ver Jesus ativo, curando as pessoas, consolando, não esperando muitas vezes que o problema vá ao seu encontro, mas muitas vezes indo ao encontro do problema. Então Jesus jamais estava parado esperando. Jesus estava sempre em atividade, e a gente vai ver isso em todas as passagens da sua vida, em todas as suas parábolas. Um Jesus ativo, atuante, com iniciativa. A gente pode acrescentar também todas as vezes que Jesus combatia o mal. Porque quando Jesus via alguma coisa errada, ele não ficava calado. Ele combatia. É só a gente ver os exemplos do confronto que nós tínhamos de ideias entre os fariseus e entre Jesus. Jesus não dizia para eles sepulcros caiados por fora, né? Bonitos por fora, mas por dentro estão cheios de podridão. Então esse era o Jesus que não era passivo. Então, se em nenhuma das suas passagens e dos seus ensinos ele estimula essa passividade, mas muito pelo contrário, ao longo de toda a sua vida ele dá os exemplos do contrário, os exemplos da atividade, de você não ficar sentado esperando, mas de você ir lá e fazer. Será que esse ensino é um ensino de preguiça, de esperar que Deus vai dar tudo, porque os passarinhos não morrem de fome, porque os lírios do campo também não ficam sem se vestir? Então isso aqui a gente deve encarar como uma poesia, como uma metáfora, né? Assim como várias das outras passagens de Jesus. Porque se a gente for tomar ao pé da letra o que ele falava, nós corremos um sério risco. Tem aquela passagem que ele fala, né? Aquele que usa a mão para o mal, corta a mão. Eu vou interpretar ao pé da letra? Não posso. Jesus falava numa outra época, em que nós tínhamos uma outra cultura, uma outra linguagem, outras expressões. Então nós não podemos encarar muitos dos seus ensinos ao pé da letra. Esse é um exemplo deles. Ou seja, é uma poesia. E como poesia, é muito bonita. Mas a gente precisa adentrar o que ele quis dizer com essa história. Qual é o verdadeiro ensino dela? Qual o seu verdadeiro sentido? E a primeira coisa que a gente pode abordar é a questão da necessidade do trabalho. E primeiro, nós precisamos aqui conceituar o que é trabalho. Porque muitas vezes a gente acha que trabalho é só aquele que é remunerado. É só aquela atividade que você faz e que você ganha dinheiro. Não é. Trabalho é toda atividade útil. Ou seja, toda vez que você gasta o seu tempo em algo que é útil, você está trabalhando. A dona de casa, por exemplo, muitas vezes trabalha muito mais do que as pessoas que trabalham fora. Porque às vezes o cara que trabalha fora num comércio, ele fica muitas vezes sem nada para fazer. Não tem ninguém, ele fica esperando alguém chegar. Agora, do contrário, a dona de casa, se procurar, não acaba, né? Então, trabalho não está associado à atividade remunerada. Trabalho é qualquer atividade útil. E
a gente identifica também o quanto o trabalho ele é importante para que nós possamos nos desenvolver como seres humanos. O trabalho é aquela atividade que permite que a nossa semente interior ela germine e ela cresça. Porque a semente das plantas lá fora, o que elas precisam para crescer? E para virarem árvores, para se desenvolverem? Elas precisam de água, elas precisam do solo, elas precisam do sol, do ar. Mas nós, como espíritos imortais, o que a gente precisa para se desenvolver? Para que as nossas faculdades que nós temos em semente, para que elas possam florescer, a gente precisa do trabalho, dessas atividades úteis. Então o trabalho é essencial para o nosso desenvolvimento. Não só profissional, não só como nosso ganha-pão, mas que a gente possa também crescer como pessoa. E a gente pode dar alguns exemplos. Porque é no trabalho que a gente muitas vezes, o trabalho agora que eu digo, o trabalho remunerado, ou também a atividade, por exemplo, de se cuidar da casa. É nesse tipo de atividade que a gente vai desenvolvendo responsabilidade, a noção de compromisso. Porque aí a gente passa a ter hora para fazer as coisas. A gente passa a ter prazo para fazer. A gente passa a ter pessoas que dependem do que a gente faz. Então o trabalho desenvolve em nós o senso de responsabilidade, o senso de compromisso. E mais, desenvolve em nós a capacidade de nos virarmos. Porque muitas vezes aparecem problemas nos nossos trabalhos em que a gente não sabe ainda como resolver. A gente vai ter que descobrir como se resolve. Então isso tudo estimula a gente a crescer, a enxergar coisas que antes a gente não via. A gente pode pegar o exemplo do jovem. O jovem, quando começa a trabalhar, se ele se entrega mesmo ao trabalho, ele muda. Começa a enxergar de uma outra maneira. É um exemplo de vários amigos que depois do primeiro emprego eles mudaram. Pessoas que ficaram mais centradas, desenvolveram algo que estava lá dentro como uma semente. O trabalho permitiu que aquilo florescesse. Eu tenho até um exemplo pessoal, uma certa vez que fui trabalhar como garçom. E eu não me esqueço, porque daquele dia em diante, eu nunca mais olhei para os garçons da mesma maneira. Passei a dar boa noite, boa tarde, agradecer a tudo, olhar, sorrir. Então o trabalho também permite nós nos colocarmos no lugar do outro, enxergar como é que é a rotina, o cotidiano do outro, nos torna mais humanos. Então depois disso tudo a gente pode afirmar com ainda mais certeza que isso que Jesus disse é uma poesia, é uma linguagem figurada. A gente precisa comprar, você já viu aqueles pedestais de madeira? Precisa disso aqui para casa. E aí, sendo o trabalho tão importante, vamos ler o que o Kardec comenta sobre essa passagem de Jesus. Interpretadas à letra, essas palavras, as palavras de Jesus, seriam a negação de toda a previdência, de todo o trabalho e, consequentemente, de todo o progresso. Foi aquilo que a gente falou. Se a gente interpretar isso ao pé da letra, a gente fica parado, não se move na vida. Com semelhante princípio, o homem limitar-se-ia a esperar passivamente. Suas forças físicas e intelectuais conservar-se-iam inativas. Se tal for a sua condição normal na Terra, jamais houvera ele saído do estado primitivo. E, se dessa condição fizesse ele a sua lei para a atualidade, só lhe caberia viver sem fazer coisa alguma.
E ele continua: não pode ter sido esse o pensamento de Jesus, pois estaria em contradição com o que disse de outras vezes, com as próprias leis da natureza. Deus criou o homem sem vestes e sem abrigo, mas deu-lhe a inteligência para fabricá-los. Não se deve, portanto, ver nessas palavras mais do que uma poética alegoria da providência, que nunca deixa ao abandono os que nela confiam, querendo, todavia, que esses, por seu lado, trabalhem. Se ela nem sempre acode com um auxílio material, inspira as ideias com que se encontram os meios de sair da dificuldade. Então o texto, a interpretação de Kardec vem referendar tudo aquilo que a gente já havia comentado. O texto é uma poesia, é uma alegoria. A gente precisa do trabalho para se desenvolver. E mais, o Kardec acrescenta nessa interpretação que Deus não nos abandona. Se Ele não vem miraculosamente, desce das alturas com luz e chega e dá o maço de dinheiro para a gente, toma aqui ajuda. Não é assim. Mas Ele nos inspira, através dos Espíritos, as ideias de como sair da dificuldade. Mas somos nós que temos que tomar a iniciativa. Então Deus nos dá o consolo, a coragem, o amparo, que muitas vezes vão vir através de outras pessoas. É um amigo inesperado que vai aparecer e vai fazer um convite para a gente. É alguém que vai chegar e vai falar: poxa, você cozinha tão bem, por que você não faz uns bolos para começar a vender? Então são as ideias, são esses auxílios que chegam não de maneira miraculosa, mas de uma maneira sutil, desde que a gente tenha boa vontade, que a gente tenha iniciativa e que a gente se esforce. Diz o ditado que como é que é aquele do cedo madruga? Aquele Deus ajuda quem cedo madruga, né? E é curioso também o símbolo que Jesus utiliza, o pássaro. Observai os pássaros do céu. Porque qual é a característica do pássaro? Deu 4, 5 horas da manhã, eles já acordaram. Vocês já viram algum pássaro dizer assim: hoje eu estou com preguiça, eu vou dormir o dia todo no ninho? Vocês já viram um pássaro que não saiu do ninho porque estava com preguiça? Porque estava desanimado? Não. Todos os dias o pássaro sempre vai se levantar, a não ser que ele esteja muito doente ou que ele venha a morrer. Então, até o animal que Jesus pega para utilizar encaixa muito bem. Porque esse é o exemplo que a gente tem que seguir dos pássaros. Todo dia acordar e fazer o seu melhor. E buscar. E aí aquilo que for necessário vai acontecendo. As portas que tiverem que se abrir, vão se abrir. Desde que nós façamos o nosso melhor. E aí, vem mais uma leitura. Kardec falando: Deus conhece as nossas necessidades e a elas provê, como for necessário. O homem, porém, insaciável nos seus desejos, nem sempre sabe contentar-se com o que tem. O necessário não lhe basta, reclama o supérfluo. A providência, então, o deixa entregue a si mesmo. Frequentemente, ele se torna infeliz por culpa sua e por haver desatendido à voz que, por intermédio da consciência, o advertia. Nesses casos, Deus fala sofrer as consequências a fim de que lhe sirvam de lição para o futuro. Então, será que a gente acha que Deus não conhece o que a gente precisa? Porque o que a gente aprende de Deus na doutrina espírita é que Ele é a suprema inteligência, é que Ele é a suprema força, o supremo amor do universo. Então, será que Ele não sabe as dificuldades que a gente passa? Sejam elas de caráter psicológico, de caráter material,
Deus sabe de tudo o que a gente precisa. Só que as coisas não vêm de mão beijada, né? É a lição do esforço incessante. E de que desde que a gente esteja buscando o nosso melhor, as coisas vão acontecer. Só que tem uma outra coisa. Nem sempre o que a gente quer é o que a gente precisa. Porque às vezes o que eu preciso para esta minha encarnação agora, do meu nível evolutivo, para eu cumprir as tarefas que eu me comprometi a cumprir, eu preciso, talvez, não ser rico. Mas eu não quero isso, que é o necessário para mim naquele momento. Estou dando um exemplo. Cada um tem um necessário diferente. A pessoa ela tem aquela ambição desmedida de não, eu quero ser rico. Então muitas vezes esse desequilíbrio entre o que a gente precisa e o que a gente quer é fonte de angústia para a gente. Porque a vida está mostrando, olha, o caminho é esse. E você não, eu quero outro caminho. Então nem sempre o que é o necessário para a gente é o que a gente quer. Tem um exemplo bem simples. A criança, quando vai tomar a vacina. Vocês já viram alguma criança acordar feliz e falar, hoje nós vamos tomar a vacina, vão me dar uma agulhada? Nem adulto. Até adulto tem medo de tomar vacina, de tomar injeção, né? Tem duas aí. Vocês gostam de tomar vacina? Injeção? Nem eu. Mas é necessário. Ela quer? Não. Mas tem que ser daquele jeito, porque é o que vai fazer bem para ela. Então muitas vezes a gente vai ter na nossa vida, sob o aspecto material, uma condição que é a que a gente precisa. Diz o ditado que Deus não dá asa à cobra. Então muitas vezes a gente tem aquela condição, mas a gente acaba às vezes querendo mais e mais e mais, e esse querer mais desequilibradamente vai nos perdendo. E a gente entra também na questão da ambição, porque você pode me questionar assim, poxa, mas então a ambição é uma coisa errada? Não. Na verdade, a ambição, ela é um motor para as nossas vidas. Porque sem ambição, sem sonhos, sem desejos, a gente não tem sentido para viver. Os nossos sonhos, eles dão o sentido. A grande questão é que tudo na vida é equilíbrio. Se eu tenho ambição de menos, eu acabo sendo menos do que eu deveria ser. Mas se eu tenho ambição demais, eu acabo saindo do meu caminho também. É muito difícil, às vezes, você se situar nesse caminho do meio. A doutrina espírita vai dizer isso para a gente sobre muitas coisas. Ela não proíbe, mas ela diz, olha, demais faz mal. De menos também faz mal. Como o alimento, quem come demais vai ter doenças. Quem come de menos também vai ter problemas de saúde. Então, o caminho do meio. A ambição também é assim. E a passagem deixa então bem ilustrado para nós o seguinte: se eu estiver fazendo o melhor que eu puder, se eu estiver me esforçando o máximo possível, eu vou ter o que é para eu ter naquele momento, materialmente. Então, desde que eu esteja fazendo o meu melhor, aquilo que eu estou tendo materialmente no momento é o que é para eu ter. E aí alguns têm muito pouco porque talvez seja uma expiação ou uma provação que eles estão vivendo nas suas vidas e que a gente vai buscar em outras encarnações a explicação.
talvez ele ter muito seja também uma provação. E é, muitas vezes, uma provação. O fato é que se eu estiver fazendo o meu melhor, eu vou estar no lugar que é para eu estar. E com relação ainda às questões materiais, quantas experiências difíceis todos já não passaram, né, na vida? Muitas pessoas já passaram por situações dificílimas. E até também em outros âmbitos. Problemas familiares, problemas pessoais. Todo mundo aqui passa pela sua dificuldade, ou já passou, ou ainda vai passar. Mas tem uma coisa que a gente jamais pode se esquecer. É de que tudo passa. E que as dificuldades, quando elas vêm, elas têm um sentido. É porque elas buscam nos fortalecer. Então, o sentido das dificuldades na nossa vida é nos ensinar alguma coisa. Fazer a gente crescer em algum aspecto. Tem aquela história da vaquinha que circula pela internet, pelo WhatsApp. Talvez muitos de vocês já tenham ouvido, mas que a gente vai contar de novo. De um sábio que estava andando por uma determinada região junto do seu discípulo. E eles visitam uma aldeiazinha muito pobre, em que tinha uma família muito mal vestida, uma casa muito rústica, tudo muito pobre. E aí eles vão conversar com essas pessoas dessa família, e elas falam: olha, aqui tudo depende da nossa vaquinha. Da nossa vaquinha a gente tira o leite, com esse leite a gente faz alimentos, a gente vende. Assim, ela dá pouquinho pra gente, mas com esse pouquinho a gente sobrevive. E depois de conversar com essa família, o sábio e o seu discípulo saem do local, e o sábio vira para o discípulo e fala: olha, você vai lá à noite e você vai sumir com a vaquinha deles. E o sábio fica apavorado. Meu Deus do céu, o que vai acontecer com eles? Mas o mestre dele dá a ordem e ele vai lá e faz. Ele some com a vaquinha da família. Os anos se e esse discípulo ele ficou com a consciência pesada. Ele pensa: poxa, eu dei sumiço com a vaquinha que sustentava eles. Será que eles estão vivos ainda? E ele resolve visitar essa família para conversar com eles, para pedir desculpa. Quando ele chega lá, a aldeia virou um sítio. E o sítio, que era muito pobre, agora estava próspero. Tudo bem cuidado, uma casa bonita, várias pessoas trabalhando. E ele pergunta: ué, cadê aquela família? E levam ele até o homem reconhece ele e vai agradecer a ele. Olha, o que acontece aqui era o seguinte: enquanto a vaquinha existia, nós estávamos acomodados. Então a gente não buscava mais. De repente, um dia a vaquinha sumiu e a gente teve que correr atrás. E a gente descobriu que a gente tinha muito mais força do que a gente imaginava. Nós descobrimos que nós tínhamos talentos que a gente nem sabia que a gente tinha. E a nossa vida melhorou muito por causa da dificuldade que eles passaram. Então a mesma coisa conosco. Nós temos coisas incríveis dentro de nós que nós simplesmente desconhecemos. Até que venha a dificuldade ou até que venha o trabalho e faça com que desenvolvamos essas faculdades. E essa é a marcha da vida. Tem épocas que são de facilidade, tem épocas que são de dificuldade. Porque a natureza também precisa de tempestades, de vendavais, de aguaceiros. A mesma coisa com a nossa alma. De vez em quando vem a dificuldade e aduba ela. E remexe, arando a terra, para que a gente possa crescer. Mas o segredo sempre é: faça o seu melhor. Não desista, persista, persevere. Porque o que for para ser, vai ser. Mas faça o melhor. Talvez esse seja o centro dessa mensagem. E fazendo uma ponte com o Livro dos Espíritos, Kardec questiona assim, na questão 922. A felicidade terrestre
é relativa à posição de cada um. O que basta para a felicidade de um constitui a desgraça de outro. Ou seja, às vezes para um a felicidade é ter uma Ferrari. Se ele não tiver um carrão, ele não vai ser feliz. Para outro, a felicidade é ter um prato de comida. E aí o Kardec continua: haverá, contudo, alguma soma de felicidade comum a todos os homens? Ou seja, tem alguma coisa que faça todos os homens felizes ao mesmo tempo? Os espíritos respondem que sim. Com relação à vida material, é a posse do necessário. Ou seja, com relação a essa vida aqui, material, corporal, se você tiver comida, teto, roupa, considere-se feliz. É o que os espíritos estão dizendo. Com relação à vida moral, a consciência tranquila e a fé no futuro. Com a questão material é ter roupa, casa, comida. Com relação à vida moral é poder deitar de noite e o travesseiro estar leve. Você sabe assim, não fiz mal para ninguém, fiz todo o bem que eu podia. E a fé no futuro. Porque a fé no futuro é a lanterna, é o farol que nos momentos de dificuldade diz assim pra gente: vai passar. Olha, isso passa. Além tem um caminho mais florido. Então, com relação ao aspecto moral, a consciência tranquila e a fé no futuro, essa certeza, essa confiança de que as coisas vão se transformando incessantemente. E aí, aqui, nós escolhemos alguns motivos para a gente não perder a paz devido aos bens materiais. Primeiro, tudo no mundo material muda, menos uma coisa. Tudo no mundo material muda, menos uma coisa. O que nunca muda no mundo material? A lei da mudança. Ou seja, no mundo material está tudo mudando o tempo todo. Já dizia a música, né? Tudo muda o tempo todo no mundo. A semente é plantada e vira árvore. A árvore cresce, dá frutos, é cortada, vira madeira, a madeira é trabalhada, vira um móvel. O móvel fica velho, jogado fora. A roupa que a gente compra está novinha, conforme a gente vai usando, vai desbotando. O nosso próprio corpo, a gente vai usando ele ao longo da vida e ele vai ficando sem forças. Vai passando o tempo. Então tudo que é material vai mudando, não fica como está. O tempo todo muda. Tem uma diferença também entre o ter e o deter. Eu tenho tudo aquilo que não pode ser tirado de mim. E eu detenho tudo aquilo que pode ser tirado. Então, ter é quando aquilo não pode ser tirado de mim. E deter é quando pode ser tirado. Eu detenho tudo que é material, porque tudo que é material pode ser tirado de mim. Meu carro, a casa, o relógio, o celular, tudo isso pode ser tirado. Na esquina, alguém passa e leva. Ou fica velho e você tem que jogar fora. Até o corpo não é nosso. Ou alguém vai levar esse corpo para sempre. Então até o corpo a gente detém, porque não é posse nossa. Um dia a gente vai ter que devolver a terra. Agora a gente tem o que não pode ser tirado de nós. E o que não pode ser tirado de nós? Conhecimento, experiências, afetos, sentimentos, amizade. Então esse deve ser o ponto central das nossas vidas. Porque é aquilo que não pode ser tirado de nós. Os bens materiais, eles são voláteis. A volatilidade é a propriedade que algum elemento tem de evaporar rapidamente. O álcool, se você deixa aberto, o que acontece? Ele evapora.
Os bens materiais são assim, a gente pega, mas quando a gente vê, eles escorrem pelas mãos. A gente acha que tem, mas não tem. Uma simples reviravolta na vida muda tudo. Mas, num contraponto, caso tenhamos a riqueza, caso tenhamos muito dinheiro, se eu for rico, há algum problema? Não. Desde que a riqueza seja honesta. Primeiro ponto. Eu posso aproveitar da riqueza? Sim. Desde que sem excesso. Desde que com equilíbrio. Mas vem a doutrina espírita e descortina para nós um outro aspecto. O aspecto espiritual. Porque ela vem dizer para a gente que a gente não está aqui a passeio. E que essa não é a nossa vida verdadeira. Essa é uma etapa da nossa vida. A vida verdadeira é a vida espiritual. Porque a maioria das pessoas que ainda tem uma concepção materialista, quando elas ganham na Mega Sena, os primeiros pensamentos é: nunca mais vou trabalhar. Segundo, vou sumir, né? Terceiro, vou viver viajando. Ou seja, é uma concepção de egoísmo, né? É só para si, vou só aproveitar. Só que o Espiritismo diz pra gente que não é bem assim. Se a gente não está aqui a passeio e por acaso, através do nosso trabalho, venhamos a adquirir a riqueza, a gente deve considerar ela como um instrumento que nos foi dado, como um empréstimo que nos foi dado para que seja alguma coisa feita com ele. Sendo Deus também a suprema sabedoria, a suprema inteligência, o supremo amor, as coisas não acontecem por acaso. A gente vê isso muito no campo das profissões, principalmente nas artes. O que tem de gente talentosa que tem muito pouco, é só ver o The Voice. Quanta gente que canta bem, melhor que os jurados. Mas quanta gente que não decola, por melhor que eles façam. Se caso eu tenha dado o meu melhor e eu conseguir atingir a riqueza, tem que ter um motivo. Deus abriu aquela porta para mim por alguma razão. Então a riqueza, ela deve ser um instrumento para o progresso. E Kardec fala isso em um item do Evangelho segundo o Espiritismo. Chama-se utilidade providencial das riquezas. Sem as riquezas, você não tem ciência. Você não tem as grandes obras de infraestrutura. Sem riqueza não haveria ponte Rio-Niterói, não haveriam aviões, navios. Então a riqueza é um instrumento de progresso. Não é ruim, não. Um empresário pode fazer muito bem, pode ajudar muita gente, dando emprego, abrindo lojas, abrindo indústrias e proporcionando a oportunidade de pessoas terem trabalho, terem uma chance de ganharem a sua dignidade com o seu suor. E às vezes nós somos orgulhosos, mas eu conquistei a riqueza com o meu trabalho. Ninguém me ajudou em nada. Mas e se você não tivesse saúde? E se não fossem as pessoas que entraram no seu caminho? Porque aqui ninguém faz carreira solo. Aqui todos nós somos dependentes uns dos outros, das circunstâncias. Então, na verdade, mesmo quando a gente adquire através do trabalho, é porque Deus permitiu. Porque se não tivesse a saúde, se não tivesse as circunstâncias, as oportunidades, eu não teria conquistado. Então não é minha riqueza. A riqueza é empréstimo. E todo empréstimo tem que ser devolvido.
E mais, ninguém empresta dinheiro sem cobrar juros. Quando a riqueza vem cair nas nossas mãos, ela tem que voltar, mas com juros. Os juros são o bem que a gente fez para o próximo com aquela riqueza. E aí a gente lembra da parábola do rico insensato. Uma passagem que Jesus narra que certa vez havia um homem muito rico. Tão rico que ele resolveu ficar ainda mais rico. Vou construir mais celeiros, vou construir mais plantações só para mim, para eu aproveitar tudo para mim. E aí Jesus fala, né? Louco, hoje mesmo tomar-te-ão a alma. E o que tens ajuntado, para quem será? A riqueza tem que frutificar. Senão ela vai ser chumbo fervendo nas nossas mãos e nas nossas consciências. E aí continua Kardec. A terra produzirá o suficiente para alimentar a todos os seus habitantes, quando os homens souberem administrar segundo as leis de justiça, de caridade e de amor ao próximo, os bens que ela dá. Isso aqui é muito bonito, mas ao mesmo tempo é triste, porque a gente está tão longe ainda disso. Porque hoje não come quem tem fome, come quem tem dinheiro. Mas nem todo mundo consegue as condições de ter dinheiro para comprar comida. E não falta comida no mundo. Isso já é uma coisa superada. A gente já tem técnicas que proporcionam que tenha comida no mundo para todo mundo. Mas o nosso sistema, ele ainda reflete o nosso egoísmo. Ele é um sistema que faz as pessoas ainda morrerem de fome. Com toda a tecnologia que a gente tem. Quando a fraternidade reinar entre os povos, como entre as províncias de um mesmo império, o momentâneo supérfluo de um suprirá a momentânea insuficiência do outro. E cada um terá o necessário. O rico, então, considerar-se-á como um que possui grande quantidade de sementes. Se as espalhar, elas produzirão pelo cêntuplo para si e para os outros. Se, entretanto, comer sozinho as sementes, se as desperdiçar e deixar-se perco o excedente do que haja comido, nada produzirão, e não haverá o bastante para todos. Se as amontoar no seu celeiro, os vermes as devorarão. Daí haver Jesus dito, não acumuleis tesouros na terra, pois que são perecíveis. Acumulai-os no céu, onde são eternos. Em outros termos, não ligueis aos bens materiais mais importância do que aos espirituais, e sabeis sacrificar os primeiros aos segundos. A caridade e a fraternidade não se decretam em leis. Se uma e outra não estiverem no coração, o egoísmo aí sempre imperará. Cabe ao Espiritismo fazê-las penetrar nele. E qual é o grande objetivo da doutrina espírita? É explicar para a gente o que é a vida. Porque é isso que a doutrina faz. Explica para a gente o que é a vida. Isso aqui, como a gente já disse, é temporário. A gente está fazendo uma excursão. Nós viajamos, chegamos aqui, né? Tomamos um corpo, renascemos, armamos a tenda. Mas a gente vai ter que ir embora, vai ter que desarmar a tenda. Então isso aqui é uma viagem. É um bilhete que tem data de ida e tem data de volta. Só que a data de volta é surpresa, ela não vem escrita. A gente vai descobrir em cima da hora. Então a doutrina espírita vem dizer pra gente, a vida espiritual é a verdadeira. Mas a vida material aqui é importantíssima, porque é nela que, através do trabalho, a gente desenvolve o nosso espírito. Mas a vida espiritual é a vida verdadeira. Então a gente encarna para superar defeitos, para superar dificuldades,
para conquistar qualidades, para conquistar virtudes, para aprender a amar, para deixar de odiar, para fazer amigos, para desfazer inimizades. O Espiritismo vem dizer para a gente, é para isso que você veio aqui. Por quê? Conforme eu vou me livrando dos meus defeitos e conforme eu vou conquistando qualidades, eu vou conquistando o grande objetivo da vida, a felicidade. E o grande objetivo da doutrina espírita é educar-nos. Porque mostrando como é a vida verdadeiramente, que isso aqui é só uma etapa importantíssima, mas só uma etapa da vida como um todo, ela nos educa. E educar, segundo Kardec, é a arte de formar caracteres. Então o Espiritismo, através dos seus conhecimentos, ele molda o nosso caráter. Quantos de nós, que já conhecemos o Espiritismo há mais tempo, já não nos transformamos? Quantos já não mudamos? Às vezes tanto, para melhor. Então a matéria, ela é o meio, o instrumento para se atingir o verdadeiro objetivo, que é sermos melhores, porque sendo melhores, seremos felizes. E em caso de dificuldades materiais, lembrar o que Jesus disse: olhai os pássaros do céu. E a gente queria passar um vídeo rapidinho e depois do vídeo a gente encerra. A herdade de um homem rico tinha produzido com abundância. E ele arrazoava consigo mesmo, dizendo: o que farei? Não tenho onde recolher os meus frutos. E disse: farei isto. Derrubarei os meus celeiros e edificarei outros maiores. E ali recolherei todas as minhas novidades e os meus bens. E direi à minha alma: alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa. Come. Bebe e folga. Mas Deus lhe disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma. E o que tens preparado, para quem será? Assim é aquele que para si ajunta tesouros e não é rico para com Deus. Portanto vos digo, não estejais apreensivos pela vossa vida sobre o que comereis, nem pelo corpo sobre o que vestireis. Mais é a vida do que o sustento, e o corpo mais do que as vestes. Considerai os corvos, que nem semeiam, nem cegam, nem têm despensa, nem celeiro, e Deus os alimenta. Quanto mais valeis vós do que as aves? E qual de vós, sendo solícito, pode acrescentar um côvado à sua estatura? Pois se nem ainda podeis as coisas mínimas, por que estáis ansiosos pelas outras? Considerai os lírios, como eles crescem. Não trabalham, nem fiam, e digo-vos que nem ainda Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como um deles. E se Deus assim veste a erva que hoje está no campo e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós, homens de pouca fé. Não pergunteis, pois, que haveis de comer, ou que haveis de beber, e não andeis inquietos. Porque as nações do mundo buscam todas essas coisas, mas vosso Pai sabe que precisais delas. Buscai antes o reino de Deus
E todas estas coisas vos serão acrescentadas. Não temais, ó pequeno rebanho, porque a vosso Pai agradou dar-vos o reino. Vendei o que tendes e dai esmolas. Fazei para vós bolsas que não se envelheçam, tesouro nos céus que nunca acabe, aonde não chega ladrão e a traça não rói. Porque onde estiver o vosso tesouro, ali estará também o vosso coração. Esse é o vídeo para ilustrar, né? É a passagem que a gente leu. A gente leu ela no início, destrinchamos ela, e aí a gente revela de novo agora com um novo olhar, né? É um desejo de paz, de um bom final de semana para todos nós, que a gente possa seguir firme aí nessa caminhada.